Temos conversado com Ismar sobre como usarmos esse tempo aqui, qual seja o conteúdo desses dias, e concordamos e compartilhou com os companheiros, que também estão de acordo. Vocês agora têm 2 novos presbíteros, né? E conversaremos alguma coisa sobre qual é a planta que Deus tem para a edificação da igreja. Eu tenho me atido a esta expressão, a planta da igreja, porque fico com a impressão que a igreja de Deus está sendo edificada no mundo, conforme a mente e a inspiração de cada um. Era como se a igreja esquecesse que Deus não deixou a edificação da sua igreja ao gosto humano. Então nós queríamos ver alguns textos que apontam para a igreja como sendo uma construção, como sendo efetivamente a casa de Deus. Primeiro em 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15. Timóteo era um evangelista, compunha a equipe que Paulo tinha, a equipe apostólica dele, e Paulo costumava enviar Timóteo para algumas localidades para consolidar a obra que estava estabelecida ali. E aqui ele diz assim para Timóteo: Timóteo estava em Éfeso nesse tempo, mas Paulo nem escreve ao presbitério de Éfeso, nem à igreja de Éfeso. Ele já tinha escrito uma carta para a igreja, mas aqui ele está falando com o seu evangelista, ajudando-o a orientar e instruir aquela igreja em como deveriam caminhar. Ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, enquanto eu não chego, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a Escritura está afirmando que a igreja é a casa de Deus. E nós precisamos nos perguntar: mas Deus está se referindo a um local de reunião? O que é que Deus está chamando de sua casa? Casa de Deus. Eu nasci em um contexto evangélico. Meus pais eram cristãos sérios, já estão no Senhor. Eu cresci em um ambiente cristão evangélico, um ambiente sadio. Mas seja no meu tempo de apenas filho de crentes, antes da minha conversão, seja após minha conversão, também no contexto evangélico, eu vi muita expressão: vamos à casa do Senhor. Então alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E a casa do Senhor, na mente daqueles amados, era o local de reunião, era o templo. Inclusive se exigia reverência no templo, porque era a casa de Deus. E nós precisamos nos perguntar, quando Deus fala aqui, quando o Espírito Santo, inspirando Paulo a escrever a Timóteo, chama a igreja de casa de Deus, ele está se referindo a quê? A um local específico, como era o templo de Salomão, ou o templo que Herodes restaurou. E quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, ele evoca as Escrituras, evoca a passagem do Velho Testamento, e diz que o seu pai tinha dito que a sua casa seria chamada a casa de oração, mas eles a estavam transformando em um covil de ladrões. Então ali Jesus estava dizendo que o templo de Jerusalém era a casa de Deus. Mas hoje como é que é? É assim ainda? É necessário que pensemos nisso e consideremos que Deus chamou de sua casa o tabernáculo e o templo dentro de uma aliança. É um momento histórico em que essas coisas todas do Velho Testamento, o Novo Testamento afirma, os apóstolos afirmam que eram sombras das coisas que haviam de vir. Ou seja, eram figuras representativas, mas não representavam a realidade do que Deus queria.
Deus consumou o seu projeto na igreja. Eu tenho dito aos irmãos que a igreja é o plano único de Deus para a redenção do homem. Deus não tem um plano B. Então a igreja tem a responsabilidade de não falhar. Deus nunca ficará refém de nós, mas Ele estabeleceu um projeto e nos incluiu. Se a igreja não cumpre esse papel, Deus não tem um plano B. Jesus vindo ao mundo e sendo dado à igreja como cabeça sobre todas as coisas, está lá em Efésios, capítulo 1, versos 21 e 22, a palavra afirma que para que Ele, Jesus, fosse cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse projeto de Deus não tem uma alternativa. Quando Jesus, ao Getsemane, ele diz: Pai, tu podes todas as coisas, afasta de mim esse cálice. O que é que Jesus está dizendo? Pai, eu não quero isso não. Eu não quero experimentar a morte. Tu podes tudo. Encontra outra maneira de cumprir o teu propósito, de cumprir o teu plano, que exclua a cruz. Me livra disso. É o que Jesus está pedindo. Me livre disso. Contudo, seja o que tu queres e não o que eu quero. Irmãos, quando o Pai silencia e nem sequer responde ao seu filho, e quando o Pai não apresenta uma alternativa, é porque aquele Deus que pode todas as coisas não poderia salvar a humanidade, cumprir seu propósito, sem que Jesus fosse entregue na cruz. Deus não podia. Não existe plano B. O Verbo Eterno perdeu para sempre sua forma de Deus. Esse é um dos aspectos da existência de Jesus, da vida de Jesus, que mais me constrange. Jesus é nome de homem, não é nome de Deus. O Verbo Eterno não era chamado de Jesus lá nos céus. Jesus é o filho de Maria. E ele se fez homem para sempre. Jesus, o Verbo Eterno, nunca mais recuperou sua forma de Deus. Ele se identificou conosco de tal maneira que nós teremos um corpo igual a ele. Deus não tem corpo, Deus é Espírito. Quando Jesus fala à mulher samaritana, em João 4, ele diz: Deus é Espírito. E os seus adoradores, aqueles que ele busca para serem seus adoradores, devem adorá-lo em espírito e verdade, porque ele é Espírito. Mas quando Jesus ressuscita e se apresenta aos discípulos, eles ficam assustados, achando que era um fantasma. Jesus disse: toque em mim, eu tenho carne, eu tenho ossos. Espírito não tem carne e ossos, disse Jesus. Eu não sou um espírito, eu sou uma pessoa humana. Deus se fez homem para toda a eternidade. À direita do Pai está sentado um homem chamado Jesus. E Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, que ele, segundo o poder que ele tem, transformará todas as coisas, inclusive transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, conforme o poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Mas enfim, era para dizer que Deus não tem um plano B. Era Jesus na cruz, gerando a igreja, e Deus o dando a igreja como cabeça, para que ele fosse cabeça sobre todas as coisas, foi dado à igreja. Por isso eu me atrevo a dizer que a igreja também não há um plano B para aquilo que Deus confiou à igreja. Então a igreja não pode se permitir fazer conforme está na sua cabeça. Há um projeto de Deus, e nós temos a obrigação de conferir o que Deus quer edificar. Vamos ver se é assim mesmo, se a casa de Deus não é um templo, não é um lugar, que a casa de Deus somos nós. Hebreus capítulo 3. Se é bom depois vocês lerem o contexto, é sempre bom ler o contexto, para não virarmos versiculeiros, como diz Marcos, versiculistas, não trabalharmos versículos isolados, separados, nós conhecermos o contexto.
Eu só vou ler dos versículos, mas é importante que depois vocês leiam o que vem antes e o que vem depois. Capítulo 3, versos 5 e 6. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Percebam, Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Deus conferiu a Moisés um projeto de uma casa que era o tabernáculo, e Moisés foi fiel em tudo aquilo que lhe foi confiado, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Aqui, em outras palavras, o autor da carta aos Hebreus está repetindo o que ele diz em outro local da carta, de que tudo o que havia no Velho Testamento era uma sombra das coisas que haviam de vir. Cristo, porém, como filho, não como servo, em sua própria casa. A qual casa somos nós? Porque a Escritura está afirmando que aquela casa de Deus, a qual Paulo se refere na carta de Timóteo, que é a coluna e baluarte da verdade, essa casa somos nós. Então nós temos que ser colunas e baluarte da verdade. Isso está confiado na igreja. A qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Mas alguma outra passagem fala sobre isso? Tem. 1 Pedro capítulo 2. De novo, convém ler o contexto depois, tá? É que se formos ler tudo, termina ficando muito comprido. Então destacamos alguns textos, mas é importante vocês lerem. E quando eu falo ler o contexto, deve ir a partir do versículo 1 daquele capítulo 9, tá? Porque essas cartas não foram escritas por capítulos. E esses títulos em negrito, na minha Bíblia antiga, né? Estou chamando a minha Bíblia viciada, que eu sei para tudo. Essa aqui é mais recente. E eu riscava quase todos esses títulos em negrito, porque esses títulos em negrito induzem a interpretação e entendimento do texto. E nem sempre confere. Quem colocou esses títulos em negrito não foram os apóstolos, não foram os autores da carta, foram os editores da Bíblia. Foi a casa publicadora, foi, enfim. Então, eu costumo ignorar, porque rouba muito do contexto e da impressão que cada capítulo é um tema fechado. Isso aqui terminou ali, e não é. Há uma sequência, e na maioria das cartas há um raciocínio desenvolvido ao longo dos capítulos, que quando interrompemos por capítulo, nós deixamos de perceber. Pois bem, aqui no capítulo 2, os capítulos foram estabelecidos, melhor dizendo, apenas para facilitar a leitura e a localização dos textos, só para isso. Capítulo 2, versos 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Está falando de Jesus. Também vós mesmos, nós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, estamos sendo edificados, construídos, casa espiritual. Efésios capítulo 2, verso 19 em diante. 19 ao 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, ou seja, como um todo, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. O próprio Deus falou isso para Davi,
Quando Davi quis edificar um templo, ele disse: olha, eu não habito em casas feitas por mãos de homens. Salomão, quando foi inaugurar o templo, ele disse, orando ao Senhor, por mais glorioso e suntuoso que fosse aquele templo, ele disse: nem os céus e nem os céus dos céus podem comportar a tua glória, muito menos essa casa que eu edifiquei. Salomão está humilhando-se, dizendo: Senhor, eu sei que essa casa não corresponde à tua glória. Então, irmãos, é glorioso pensarmos que este, cuja glória nem o céu, nem os céus dos céus comportam, quis habitar em nós e quis fazer residir em nós essa glória. Por isso eu repito, a igreja não pode pensar na edificação, e Deus tem para a igreja de Deus displicentemente. Para concluir essa sequência de textos, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11. Bom, de 10 a 12. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Ele lançou o fundamento, mas alguém iria edificar sobre aquele fundamento. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, vamos avançar para o 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Bom, nós queremos tirar algumas ideias daqui. Paulo está usando de novo a figura de uma edificação, e não está falando de um templo, está falando de uma construção física. E ele fala do fundamento que foi posto. Ele diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Mas nós precisamos nos perguntar: como saber se Jesus está posto por fundamento da vida de alguém? Porque, amados, qualquer pessoa pode abrir a boca e dizer: não, Jesus é o fundamento da minha vida. Qualquer pregador, qualquer ensinador pelas igrejas aí, por mais que esteja fora daquilo que Deus estabeleceu, como há muitos na igreja brasileira, a igreja brasileira, infelizmente, virou um teatro de mercadores cínicos da palavra de Deus, há heresias as mais diversas, mas todos estes dizem: Jesus é o fundamento. E como eu vou saber? Há ingredientes bíblicos que possam demonstrar que Jesus está posto por fundamento da vida de alguém? Ou da igreja dele? Bom, isso é ideia que esperamos explorar um pouco até domingo. Mas por enquanto vamos nos ater aqui a essa imagem, essa ideia que Paulo comunica de fundamento. Duas coisas importantes para entendermos sobre o fundamento de uma edificação. Eu não sou construtor, mas o fundamento sustenta a edificação, tem que ser robusto o suficiente para sustentar a edificação. Aqui em Curitiba tem prédios muito elegantes, altos, ninguém vê, mas há um fundamento ali. Quem construiu sabe que o que está na base sustenta todas aquelas toneladas. Há uma estrutura embaixo que dá suporte, é um fundamento, é uma base, é um alicerce, que não é visto, mas existe. Se não existisse, o prédio caía. O que mais faz um fundamento? Define a forma. Eu estou na casa de Ismar, fico meio perdido aqui, me bato com muitas portas para entrar onde é que eu vou. É um desenho muito interessante e que me agradou. Mas o que define aquele desenho é uma planta, é um fundamento. Há uma planta baixa que define aquele desenho. E toda edificação segue o que está lá embaixo. Ninguém vai lançar um fundamento circular e construir um quadrado em cima.
ou fazer uma fundação redonda, ou quadrada, e construir um prédio circular em cima. Então, a planta baixa, que está baseada no fundamento, demonstra o desenho. O fundamento tem que dar sustentação, mas também dá forma. Então, nós precisamos nos perguntar: Deus tem uma planta para a sua igreja, ou Ele deixou o nosso gosto? Eu me lembro, primeiro encontro, descobri, alguém consegue compilar? Primeiro encontro com discipuladores que eu participei lá em Salvador. Estava recém-chegado, não era presbítero, não era líder de vida na casa, era um discípulo. Estava começando a fazer discípulos. Isso em 1990, né? Estava cuidando de uns 3 discípulos. E fui para um retiro de discipuladores. E Mário Marcos estava ministrando sobre a diferença entre uma obra de relacionamentos e uma obra de massificação, uma obra de massas. Falaram muitas coisas interessantes, mas eu quero destacar aqui algo que tem a ver com o que eu quero falar esses dias. Marcos estava ministrando sobre isso, sobre a planta da igreja, e ele usou um paralelo, usou uma figura, e lembrou de como que Deus fez na hora de instruir Moisés para construir o tabernáculo. Eu não vou ler os textos, são muitos textos. Está vendo que estou sendo negado? Obrigado, Lattes. Mas eu digo a vocês depois, ele é lá em Êxodo, em Levítico, há 2 coisas que se destacam ali. Deus deu uma lista minuciosa de materiais e de passo a passo do que fazer. É um checklist. Eu fico imaginando essas grandes incorporadoras vão construir um prédio. Está tudo registrado. Tábua, ferro, areia, cimento, brita, até prego tem registro para fazer as formas. Ninguém chega lá e faz mudar na cabeça e compra o que quer. Há todo o controle. Deus estava trabalhando como responsável por uma construção. Era apenas um tabernáculo. Era uma tenda, como se fosse uma tenda de um circo hoje. Tem suas semelhanças. Mas o Senhor dá para Moisés detalhes de dimensões, cores, materiais a serem usados, até as laçadas, se assim da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Deus disse para Moisés. E aqui há 2 coisas interessantes para pensarmos. Primeiro, Moisés era príncipe do Egito. Moisés não era qualquer. Moisés era versado em toda a ciência e saber do Egito. Não era qualquer, era um nobre, não era um ignorante. E Moisés poderia ter ideias mais interessantes do que aquela. Como assim, Senhor? Fazer uma tenda de couro, de pele de animais? Lá no Egito, eu sei como se pode construir um templo mais de acordo com a glória do Senhor. Os ídolos de lá tinham templos suntuosos. Por que o Senhor vai ter uma tenda? Moisés podia ter ideia melhor. Ele disse: não, é como eu quero. E dá toda essa relação que eu disse, de materiais e de passo a passo, o que fazer na sequência da construção daquele tabernáculo. Outra coisa interessante para percebermos aqui é que Moisés não era, apesar de ser um homem versado na ciência do Egito, ele não era tintureiro, nem era, não trabalhava com couro, não era costureiro, não era marceneiro para trabalhar com madeira. E pode ser que na hora de executar aquele passo a passo, os oficiais que cuidavam daquelas coisas, os artífices, pudessem dizer: não, Moisés, peraí, dessa maneira não, uma forma melhor, mais prática, mais interessante para fazermos, vai ficar melhor assim. Então, para evitar isto, Deus não deu apenas a lista e não deu apenas o passo a passo. Deus mostrou para Moisés uma maquete.
Moisés viu uma maquete do tabernáculo. E Deus disse para Moisés: cuide para fazer conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Ou seja, Moisés, não deixa ninguém te enganar. Vai ter muita gente com excelentes ideias, mas você viu o modelo. Não permita que se faça diferente do modelo que te mostrei no monte. Faça exatamente como está lá. Então Moisés não tinha apenas uma informação em sua mente e uma instrução de execução. Ele tinha uma impressão visual. Ele viu uma planta, ele viu uma maquete, e ele poderia corrigir erros. Imagine se vai construir um prédio e dá apenas a descrição de procedimentos dos materiais usados, e você não mostra como é que ele fica, não mostra a planta, não mostra o desenho. Às vezes coisas muito simples, o pedreiro quer ver sim um desenho para orientar sua mente na execução daquele projeto, por mais simples que ele seja. E Deus queria que o seu projeto da sua casa fosse feito conforme ele definiu, e não conforme Moisés definiu, ou conforme aqueles oficiais ali que trabalhavam com aquelas coisas pudessem definir. Aí Marcos fez a seguinte pergunta, que eu repito aqui: que fim levou o tabernáculo? Onde foi para aquela tenda? Não se tem notícia. Depois que eles entram em Canaã e começam a guerra com os cananeus, a arca inclusive foi levada para a terra dos filisteus. Depois Davi manda buscar essa arca, é levada para Jerusalém, mas o tabernáculo tinha sumido. Por causa disso, ficou em tendas improvisadas. Mas aquele tabernáculo original lá está sumido. E por causa disso, Salomão edificou um templo. Davi quis edificar e Salomão, de fato, edificou. Então nós temos que nos perguntar, irmãos, obrigatoriamente, se para fazer uma construção de couro de animais, de pele de animais e madeira, Deus foi tão minucioso, tão cuidadoso, algo que seria apenas uma figura do que é a igreja. Era apenas uma representação daquilo que é a verdadeira casa de Deus. Se para isso Deus foi tão exigente, Ele deixaria que a sua casa, a qual casa somos nós, que a edificação de nossas vidas, a edificação da casa de Deus, ficasse ao sabor do gosto de cada um? Ou Deus está plano? Você deixaria que construísse uma casa sua ao bel prazer do pedreiro, do mestre de obras, ou do engenheiro, do arquiteto que fosse? A casa é sua. Você contrata um serviço, mas você define como você quer. É sua exigência. Pois a casa de Deus, e nós somos pedras vivas, e não está o nosso gosto edificar como queremos. Deus tem um caminho, Deus tem uma planta para a edificação da sua igreja, porque essa igreja precisa expressar a glória de Deus. A igreja precisa representar aquilo que Deus é. O mundo tem que olhar para a igreja e dizer: bom, Deus está vivo. Por causa disso, não pode ficar ao nosso gosto. A nossa ideia aqui, irmãos, ao longo desses dias, é destacarmos alguns elementos que entendemos fazer parte dessa edificação, desse fundamento que os apóstolos lançaram. É muito importante entender que quem lançou esse fundamento, Paulo fala isso lá em Efésios 2, a igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Foram eles, os apóstolos do Cordeiro, quem lançou esse fundamento e quem estabeleceu essa planta. Uma outra ideia que eu queria agregar, para vocês não ficarem com raiva de mim para dar fome, que serve já. É muito interessante percebermos que Jesus nos disse uma única palavra sobre como a igreja deveria funcionar. Não tem uma vírgula
nos ensinos de Jesus que apontem para a estrutura de funcionamento da igreja. Então alguém pode dizer assim: bom, já que Jesus não disse, significa que cada um faz como quer. Os apóstolos definiram isso inspirados pelo Espírito Santo. O que Jesus fez, irmãos, foi apontar para a vida pessoal de cada um. Aqueles que fossem seus discípulos formariam a igreja. Então ele apontou para a vida desses. E esse é um dos elementos que faz parte dessa planta de Deus que nós precisamos destacar. Quem é o tipo de gente que compõe a casa de Deus? Qualquer um? Quais as condições para alguém fazer parte dessa edificação, ser uma pedra viva? Jesus, com o seu ensino, apontou para isso. Só há duas citações de Jesus à igreja. Jesus usa a expressão igreja duas vezes apenas. A primeira em Mateus 16, quando ele pergunta aos apóstolos, né, quem diz os homens que eu sou? Não dizem que é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, são os profetas. E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: tu és Pedro. Não foi carne e sangue que te revelou isso, não. Foi meu Pai. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí Jesus usa a palavra igreja pela primeira vez e diz que ele próprio vai edificar, ou seja, ele é o construtor. Lá em Hebreus diz que ele, sobre a sua casa, como filho, a qual casa somos nós. Então Jesus estava se referindo a isto que o apóstolo lá cita em Hebreus. A segunda vez que Jesus fala de igreja é em Mateus 18, quando ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai te ter som. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Me permita um pequeno parêntese. Dê uma olhada nos últimos tempos da história de vocês e se perguntem: esse mandamento de Jesus está sendo cumprido quando você tem atrito com o seu irmão? Quando o irmão lhe ofende, o que é que você faz? Leva para a discipuladora, o discipulador, o líder, o pastor, busca conselho do que fazer, ou você com simplicidade cumpre o que Jesus mandou? Teu irmão pecou contra ti, é contra ti o pecado dele. Vai entre ti e ele só. E amados, esteja certo, se você não vai a ele, seguramente, inevitavelmente, você vai a outro. Se você não fala com quem te ofendeu, você vai falar para alguém que foi ofendido. Aí começa uma fermentação que resulta em desastre. Se pecou contra você, vai ter que ele só. Meu irmão, você fez isso aqui que te ofendeu. Ali no cantinho. Se ele te ouvir, acabou a questão. Não leva para mais ninguém. Resolveu. Ganhaste teu irmão. E a ideia, inclusive, não é esfregar na cara do irmão: você me ofendeu, meu. Não. É para ganhá-lo. Porque se ele te ofendeu, ele está mal. Você também é ofendido. Você também. Ele está mal porque te ofendeu. Ele pecou. Não você. Então, quando você vai entre ti e ele só, é para salvá-lo. Não é para esfregar a tua justiça na cara dele e mostrar para todo mundo que você tem razão e que ele está errado. Não é isso, não. Ganhasse teu irmão. Eu tenho perguntado a alguns que ficam muito ofendidos, ofendidíssimos, quando são caluniados, quando são injustiçados, quando são feridos de alguma forma. Eu digo assim: quando ferem a doutrina do Senhor, você fica sempre irritado? Ou só quando ferem você? Porque a correção define para onde aponta teu coração. Se a verdade do Senhor e a doutrina do Senhor é ofendida e você fica de boa, como diz o baiano, mas quando você é ofendido, você fica bravo, algo está errado com você. Jesus não se ofendeu quando feriram a ele. Eles bofetearam, cuspiram, caluniaram, insultaram. A gente lendo lá em Isaías 50, Isaías 53, é uma descrição muito clara do que foi o Getsemane e aquela caminhada de Jesus com a cruz sobre as costas até o Calvário.
Lá em Isaías 50 ele diz: oferecia a face aos que me cuspiam, e os esbofeteavam, que arrancavam minha barba e meus cabelos. E não era que o barbeador não, meu irmão. Ele não se ofendeu, e ele não amaldiçoou, e ele não ficou bravo, e ele não reagiu. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele não entregava a Deus, que julga retamente, a pessoa que o ofendeu. Ele entregava-se a si mesmo àquele que julga retamente. Esse é o modelo. Jesus disse assim, eu lhes dei o exemplo, lá em João 13, né? Para que assim como eu fiz com vocês, vocês façam uns com os outros. É esse tipo de material que é usado para edificar a casa de Deus. É gente que não se ofende fácil. Mas quando profanaram o templo, Jesus expulsou uma corda. E não pense que ele saiu assim pedindo com licença, por favor, desculpe, eu não queria ser assim grosseiro com você, mas não pode vender aqui não, tá? Você pode vender ali fora? Isso não. Ele tirou as mesas. E aquela corda não escolheu em quem bater, nem onde bater. Jesus foi distribuindo. E quem fez a frente apanhou da cabeça aos pés, não se matar, né? Tem que correr. Não estão defendendo a sua própria honra, defendendo a casa de Deus. Nós nos inflamamos quando a casa de Deus é ofendida, quando a igreja é ofendida, quando a doutrina é ofendida, quando a palavra é desofendida, quando os princípios são violados, e a doutrina é pisoteada e gera escândalo, nos ofendemos, ou dizemos, o problema é desmaio dos companheiros dele aí. Somos um reino de sacerdotes, e esse é outro aspecto que queremos explorar. O que é ser um reino de sacerdotes? Bom, fecho parênteses. Então Jesus, voltando a Mateus 18, né? Disse, ganhaste do irmão. Se não te ouvir, chama uma ou duas testemunhas. Assim, fulano, vem cá, você vem aqui. Ô meu irmão, quem é você? As pessoas chamadas não sabem de nada. Elas não tiveram a cabeça feita antes não, viu? É de surpresa, assim. São testemunhas. Vem cá você, vem cá você, olha. É o seguinte, aconteceu aqui isso. Eu procurei sozinho, fui valer a ciência assim, mas ele segue relutante. Julguem aqui. Se eu vir, ganhasse o teu irmão. Acabou a contenda. Não tira a fofoca. Acabou. Se não te ouvir, leva-o perante a igreja. Aí de novo Jesus cita a igreja. Inclusive com um ambiente para julgar nossos erros e defeitos. Irmãos, há uma coisa muito grave aqui. Porque Jesus disse, se não ouvir também a igreja, considera o gentil publicano. Jesus estava mandando considerar o gentil publicano, não por causa da gravidade do pecado, porque foi um pecado escandaloso. Porque se fosse ali entre vocês dois, tinha resolvido. Não era algo gravíssimo. Talvez nem exigisse a disciplina. Jesus está mandando considerar o gentil publicano porque não ouviu a igreja, não se sujeitou. É como dizer para essa mão aqui, para esses dedos, passa aqui essa página assim, não passa não. Dobra ou não dobra não? Como assim? Você é membro do corpo, está sujeito ao corpo? Não tem escolha não. Faça o que a cabeça quer que você faça, por meio do corpo. E essa é outra ideia da construção da casa de Deus que está perdida. O conceito de que somos membros uns dos outros, dependentes uns dos outros, se perdeu. E Jesus conferiu muita gravidade a isso, a ponto de mandar considerar gentil publicano quem não se sujeita à igreja. Não é aos caprichos de alguém da igreja, mas as verdades sobre as quais a igreja está sendo edificada. Bom, então Jesus não ensinou como é que a igreja deveria funcionar. Jesus não falou nada sobre a igreja nas casas, por exemplo. Jesus não falou nada sobre juntas e ligamentos.
Jesus não falou nada sobre diáconos, Jesus não falou nada sobre presbíteros, nem sobre presbitério. Jesus não falou nada sobre ter um presbítero master, né? Sênior, no lugar de presbítero nenhum ali que ajuda ele. É presbítero igual. Não ensinou nada sobre a pluralidade no ministério, por exemplo. Mas ele falou sobre como cada um que é seu discípulo deveria viver. E essa é outra coisa que nós queremos explorar. Como o Evangelho de Jesus pregou, para produzir o tipo de material que ele precisa para edificar a sua casa. Porque ele disse: eu edificarei a minha casa, eu edificarei a minha igreja. Qual material que usa para isso? Qual é a pregação que produz esse tipo de gente que Jesus utiliza para edificar a sua igreja? Amém?